Salve, salve, povo querido! Mais uma edição da Roda de Conversa do Evangelho para Além dos Templos. Este é o programa de número 100, edição super especial de celebração de 100 encontros. Que bom estarmos juntos há 100 semanas. É uma alegria imensa partilharmos, conversarmos, trocarmos ideias, fazermos provocações, tudo isso para levar o evangelho como o próprio nome da roda de conversa diz, né? Para além dos templos. Que bom, que alegria. Hoje eu divido essa roda de conversa com a minha irmã e companheira, pastora Odja Barros. Seja muito bem-vinda, Odja. Obrigada, Darlan, e a todas e todos que nos acompanham nesse programa especial de número 100. Com certeza, nós temos aí uma rede de transmissão, né? São diversos canais, e por onde você estiver assistindo, aquele nosso velho convite: curta, comente, compartilhe, envie para aquele familiar, para aquele amigo, para aquela amiga, para que possa também participar dessa grande ciranda. Vai ser uma alegria imensa estarmos juntos e juntas, hoje e a cada encontro, né. Claro que vocês também podem visitar outros encontros que já realizamos aqui por esses diversos canais. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, meu povo, hoje, nesse programa especial, né, a gente reflete o evangelho que também cai no dia especial, dia da mulher. O evangelho é João, capítulo 4, versículos do 5 a 42. É um evangelho um tanto extenso, mas claro que a pastora Odja vai nos iluminar, trazer aí uma boa reflexão, um bom direcionamento para pensar esse evangelho. Esse evangelho conta, né, a conversa de Jesus com a mulher da Samaria na beira de um poço. Pastora Odja, fala pra gente o que está por trás dessa história, qual o resumo, qual a ideia principal desse trecho do evangelho de João. Bem, começar dizendo assim que nada é coincidência, né? Que o Tudo é Evangelho, providência. né, nesse terceiro domingo da Quaresma, que, né, também o 8M, o 8M que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, dia de luta e de celebração pela vida das mulheres. A gente está com esse convite do Evangelho de João, capítulo 4, que nos traz um texto memorial, maravilhoso. Destacar primeiro que é o Evangelho de João, onde as mulheres aparecem de forma mais importante na narrativa do Evangelho. Isso não é por acaso. É porque a comunidade joanina, possivelmente essa comunidade, formada por grupos muito, eu diria, muito misturados, é uma das comunidades mais misturadas destas que estão por trás dos evangelhos. O evangelho joanino é aquele que reúne, não é, samaritanos, judeus, gentios e, de forma importante, parece-me que as mulheres tinham uma liderança importante nessa comunidade e se destaca inclusive em serem mulheres, que aparecem somente nesse evangelho. E Darlan e nossos aqui ouvintes, ah, esse texto você só encontra no Evangelho de João, e não por acaso, porque é um evangelho que faz uma contraleitura, né, um evangelho que vai ao encontro de grupos muito excluídos, né, e
os samaritanos, um povo que tem uma história de quando houve vamos chamar, uma cisão muito grande entre os judeus, o povo judeu e o povo samaritano, e que isso se perpetua por muito tempo, até chegar nos tempos de Jesus, né, e Jesus encontra uma comunidade judaica que olha com muito preconceito, né, inclusive se vocês perceberem no início do evangelho, diz que Jesus quis, junto com seus discípulos, passar pela Samaria. Veja, um judeu tradicional evita o caminho da Samaria, mas diz que Jesus não foi ele não precisava passar pela Samaria. Ele intencionou passar pela Samaria, ou seja, Jesus quis romper com a geografia da exclusão de um povo, de um grupo, e de maneira muito importante, nesse lugar, na beira do poço de Jacó, ele encontra com essa mulher samaritana. O que tem por trás desse texto? Que tem por trás dessa história? Darlan, tem uma série de provocações de um encontro entre um homem judeu, uma mulher samaritana. Duas questões aí importantes, a questão religiosa, a questão étnica, que separava, e soma-se a isso a questão de gênero. Imagine que um homem judeu nem tratava com uma mulher judia em público, Jesus fica sozinho porque os discípulos saem para comprar comida, atrás de comida, ele fica sozinho em público, com a mulher na beira de um poço. O poço normalmente era lugar também de encontros românticos, e Jesus, sem nenhum problema, decide fazer desse momento um momento realmente de romper com uma estrutura de rivalizações, de preconceito de gênero, preconceito étnico, preconceito religioso e, sobretudo, destaca a importância do diálogo mais longo do Evangelho de João, é o diálogo com essa mulher. É o texto mais longo em todo o Evangelho, e que uma mulher dialoga com Jesus de igual para igual. E não Darlan, uma conversa qualquer, é uma conversa com profundo sentido teológico. Então, assim, é um texto que por trás de si traz muitas belezas, e eu diria que nos convida a mergulhar nesse poço profundo do que Jesus e o Evangelho nos propõem aqui nessa passagem. Que forte, hein? É um evangelho de fato muito marcante, além de sua extensão, mas que ele traz vários textos e contextos. Mas aí eu te perguntaria, já que você já começou a trazer essa informação, mas que lugar ocupa esse texto da conversa de Jesus com a samaritana nesse evangelho de João? Então, esse é um lugar, né, muito importante, onde a gente, né, especialmente nesse domingo, olha, porque veja, uma cultura que excluía não só pela questão étnica e religiosa esse povo samaritano, esse texto coloca no centro da atenção uma mulher samaritana em diálogo com Jesus, esse homem judeu. Chama atenção nesse texto inicialmente que é a forma, vamos dizer assim, muito ríspida que a mulher recebe o pedido de Jesus, porque ele chega sedento, Jesus tem sede, e ele pede água a essa mulher. E essa mulher responde de uma maneira, a gente poderia dizer assim, quase reforçando a distância, o preconceito e a intolerância que existia entre esses 2 grupos, né. E ela diz: "Como você, um homem judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água?" Ou seja, veja que a gente internaliza. O que esse texto está mostrando é que nós que estamos numa cultura que nos faz, né, nos olhar com essas intolerâncias, e preconceitos, essa mulher já tinha internalizado um lugar de exclusão que ela vivia. Inclusive o horário que ela vai no poço, ao meio-dia, indica que ela era inclusive entre o seu próprio povo, porque era uma mulher que não era convencionalmente casada, diz o texto, que ela já teve 5 maridos e que o que ela está não é
né, não pertence a ela. Isso pode ser uma referência aos muitos povos que dominaram o povo samaritano, mas pode ser também a motivo dessa história de preconceito e exclusão que essa mulher já internalizou e por isso ela responde a Jesus, que imagine, eu acho que ela foi meio-dia, porque era o momento que ela não ia encontrar ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem do seu povo. E é justamente o que ela nunca esperava, encontra um homem judeu. Então isso ela é tomada de surpresa e reage com certa, força. E Jesus então, vai conduzindo o diálogo de tal maneira a desfazer no olhar dela a própria visão que ela tinha de si e do outro, relaborando, assim, os olhares. E eu acho bonito também, e é bom que se destaque, Darlan, que Jesus chega como um necessitado. Ele chega dizendo: "Eu quero beber da água do seu poço, você tem como matar minha sede". Veja, Jesus não chega com nenhuma arrogância. E eu penso que nos dias de hoje isso é muito importante, porque nós nos sentimos como grupo religioso majoritário, dono do poço que é de Jesus. E a gente diz quem pode e quem não pode beber desse poço. Mas Jesus não chega lá dizendo, questionando se esse poço de Jacó pertence a quem, que valor não valora a religiosidade dela, a dele, ele não coloca em disputa, ele chega como um ser necessitado da água que essa mulher e pede a ela, que possa matar a sede que ele tem. No final, ele oferece a ela uma água, né, uma água no dia que você beber dessa água, ele diz: "Nunca mais você vai ter sede", e eles começam um diálogo sobre uma espiritualidade para além das religiões, dos templos, do controle da religião, e começam a apontar para um poço mais de águas profundas, de uma espiritualidade que não exclui, que não tem donos, né, rótulos, e que nos faz nos encontrarmos nas nossas diferenças. Olha, Darlan, é um texto belíssimo, sabe, e Muito rico. muito rico, e que eu imagino que, vindo nesse 8M de 2026, que nós estamos tomados de atos de violência, intolerância, contra o corpo das mulheres, inclusive usando a religião para oprimir, para matar e destruir vida de mulheres, como a gente precisa aprender com Jesus a nos posicionarmos no mundo de uma outra maneira, como religião, como religiosos. Queremos beber dessa água. Olha, o que eu diria hoje é que existe um deserto imenso, Darlan, já trazendo para aplicação aos dias de hoje. E nós, Excelente. como povo de fé cristã, deveríamos ser esse tipo de poço que aparece aí em João 4, um poço onde diferenças possam, né, religiosas, culturais, de gênero, possam se encontrar e beber de uma água que mate a nossa fome, né, de amor, de justiça, o poço do bem viver, que é aí o tema do nosso encontro, né, essa fonte de bem viver. Mas veja, o que a religião cristã tem sido não é um poço de bem viver para as mulheres. Infelizmente, a religiosidade cristã tem sido, na verdade, um poço que tem oferecido águas amargas para as mulheres, de morte, de maldição, de subjugação das mulheres, discursos, né, que legitimam essas atitudes violentas. Veja quantos casos de feminicídios, de violência, de estupros, só essa semana, se você contar nas últimas semanas. Então nós estamos num deserto, e o convite desse evangelho de hoje é que nossas espiritualidades e religiosidades pudessem ser esse poço ou essa fonte de bem viver, mas especialmente para esses corpos excluídos que sofrem, que são, cotidianamente alvo da intolerância, né, do ódio, eh,
E esse texto é um convite a bebermos dessa água, sabe, essa água que traga, bem viver e bem querer para eu vou dizer aqui para as mulheres, porque são alvo, né, de uma de um gesto tão violento, né, ultimamente muito legitimado pelo discurso religioso, e esse texto é um sinal, é um convite, inclusive para a conversão da própria igreja, né. Ah, estamos na quaresma e é um texto que nos convoca a nos arrependermos e a nos convertermos a um outro tipo de discurso, né, de fé em relação às mulheres. Então, esse programa de número 100 não poderia ter um texto e um tema mais importante, sabe, porque há uma convocação global. O feminicídio se transformou num problema global, Darlan, e nós estamos aqui hoje na proclamação desse evangelho do dia 8, vendo o exemplo de Jesus, sabe, que rompeu com tudo que você pode imaginar de preconceito, de intolerância. Ele rompe com a geografia da exclusão, da violência contra os samaritanos, contra as mulheres, e deixa o sinal, né, de um poço, de uma fonte, de de uma outra forma de relação e de diálogo com as diferenças, e talvez seja isso que o evangelho nos convoca hoje nesse programa de número 100. Maravilha, que forte, que profundo. Eu estava aqui querendo fazer várias intervenções e ao mesmo tempo sem querer atrapalhar, porque estava rico, estava produtivo. Mas uma das coisas que eu lembrei na sua fala é que, assim, infelizmente, muitas pessoas hoje ainda usa a própria palavra para matar, né, aquela velha expressão: "Mata em nome de Deus". E isso é uma triste realidade com as mulheres, com as companheiras. Isso continua sendo forte. A gente vê aí diversos casos de feminicídio, de diversas violências, e isso precisa ser também denunciado. A gente vai ter uma surpresa, já que esse é o programa de número 100, daqui a pouquinho, mas para encerrar a nossa discussão sobre esse evangelho tão rico, e sem querer de forma nenhuma te colocar na sinuca de bico, eu te perguntaria: o que é que mais te chama a atenção? O que é que te mais, né, salta aos olhos desse evangelho que a gente acabou de refletir, pastora Odja? Todo o evangelho sempre foi, me chamou a atenção por toda a força desse encontro improvável. Mas talvez, eu quero destacar sobretudo a importância que Jesus dá no escutar dessa mulher. Uma sociedade que não es além de não querer escutar a história de vida, as dores dessa mulher, eh, das mulheres, Jesus aparece numa sociedade onde a mulher era o tempo todo ignorada, silenciada, e dialoga de igual para igual com ela. Eh, e é quando a gente se diz ser uma igreja, né, seguidora desse Jesus, eu me pergunto o que é que nós temos feito, né, com essa com esse evangelho que testemunha de um Jesus que olha de igual para igual com a mulher, de verdade. Um matou a sede do outro, ele não se coloca como alguém que é dono do poço, dono da água, ele não olha para essa mulher como uma pobre coitada, inclusive eles têm um diálogo que é uma mulher que sabe da história do seu povo, entende da história do seu povo, e ambos encontram um lugar de encontro, sem precisar, né, da violência de uma história, né, contra a outra, eles encontram um lugar de beber da mesma fonte, né. E eu acho isso uma das coisas mais importantes e belas que nós precisamos aprender, sobretudo agora, além de destacar a questão da violência contra as mulheres, o feminicídio, destacar um mundo em guerra, inclusive usando muito também as diferenças religiosas, né, mas é um mundo que está dividido em guerra, né, disputando quem é que é dono do poço,
todo mundo quer ser dono do poço. E esse texto é um sinal maravilhoso, né, de uma espiritualidade, eh, onde o poço não precisa ter dono nenhum e que nós podemos nos encontrar à beira desse mesmo poço e todos sermos, né, termos a nossa sede saciada. Então acho que esse é o sinal mais belo que eu vejo nesse texto. Maravilha. Então, diante dessa riquíssima reflexão, né, acredito que o poço representa nossos desejos e as sedes mais importantes que a gente tem na vida. Mas aí eu pergunto, será que temos claro qual é a nossa sede mais profunda e onde está o poço do qual tiramos a água para renovar a nossa vida no dia a dia? O meu desejo para hoje é que esse evangelho nos ajude a clarear isso e também reencontrar sempre essa fonte de água viva que Jesus representa a cada um e a cada uma de nós e que devemos ser também uns para os outros. Por isso, por essa reflexão, por essa conversa, muito obrigado, pastora Ódia, e a cada um e cada uma que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui. Porém, como a gente está em clima de festa, né, nosso centésimo programa, nada mais justo do que convidar para essa roda também todas as pessoas que fazem parte dessa grande ciranda, que fazem o evangelho para além dos tempos acontecer. Então temos aqui nos bastidores nos aguardando toda a equipe que faz essa roda acontecer. Então vou chamar aqui para a roda a companheira Ana Helena Tavares, né, que soma comigo aí nas apresentações. Seja muito bem-vindo, Ana. Marcelo Barros, Gilvander Moreira, nosso querido cantor e anunciante profeta também, Zé Vicente, e o nosso querido Alexandre Fragoso, que também faz essa roda de conversa acontecer. Meu povo, é uma alegria imensa partilhar dessa realidade, desse acontecer, desse evangelho vivo. E claro, queria convidar vocês a dar uma palavrinha nesse centésimo programa. Quem gostaria de começar? Eu acho que a primeira palavra deve ser do Zé Vicente, porque é uma palavra de arte, de música, de beleza, né. E ele sempre nos enriquece dessa maneira. Uma luz Maravilha. aí do Zé Vicente. Eu acho que a primeira palavra, muito boa noite e um beijo para você, minha irmã Ódia. Nesse programa em que você marca presença com essa proposta de uma leitura cada vez mais a partir do olhar feminino dessas passagens bíblicas. É um presente para nós, principalmente nesse programa de número 100, não é? E também, por ocasião desse momento das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nessa noite a gente pode dizer que o evangelho para além dos tempos, num tempo de guerra e de violência, como a gente viu, em uma guerra de um sistema absolutamente machista e violento, como a gente está percebendo, eu pensei num pequeno pedaço de uma canção que eu compus no dia 1º de janeiro de 1986, e que dizia assim: "Vem cantar comigo esta canção do amanhã. Vamos na esquina deixar em cartaz, seja bem-vinda, paz. Vamos pela rua em passeata popular. Venham todos, não vale esperar. Pra ver acontecer, tem que lutar. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. Venha quem chorou e machucada foi. Na praça envergonhada a violência está. E quem pisou vai ter que constatar que é bem melhor servir do que matar. E todos seremos iguais.
O dia é a gente que faz, quem planta a justiça refaz, a estrada da vida e da praia, Ah, e todos serenos iguais. O dia é a gente que faz, quem planta a justiça refaz, a estrada da vida que bem. e da paz. Que maravilha, Zé. Marcelo, com você, Darlan, meu irmão. querido, a minha palavra é de profunda gratidão, de muita alegria de ver o nosso programa chegar no número 100 e com essa equipe tão boa, tão maravilhosa, tão rica. Penso que o próprio nome do programa, Evangelho para Além dos Templos, é como se fosse uma vocação. É como a gente ser chamados e chamadas a pensar sempre de fora para fora e não para dentro. Os templos são como gaiolas. Às vezes as pessoas querem prender Deus dentro da gaiola e querem que a gente encontre Deus presos. E a gente não quer isso. Deus é luz, é amor, é liberdade, é mulher. Eu escrevi um artigozinho desses dias que conta um conto judaico antigo que diz que Deus criou a mulher, Eva, e ela disse: "Eu estou muito sozinha, eu quero um companheiro". E Deus disse: "Olha, tome cuidado, você sabe que os homens têm mania de mandar, querer ser o primeiro. Então, não é muito interessante essa ideia de criar o homem macho". E a mulher disse a ele: "Mas vamos fazer o seguinte, você cria e dando a ele a impressão de que foi criado primeiro, e escreve no texto bíblico que Deus criou o homem e depois criou a mulher". Aí Deus disse: "Mas como é que eu vou fazer isso?". Ela disse: "Não, você tem que dar uma palavra, guarda o segredo e só eu e você ficamos sabendo". Aí Deus disse para ela: "Então tá bem, eu vou fazer isso. Promete?". Ele: "Prometo". "Palavra mesmo sua? Fico segura?". Ele disse: "Palavra de mulher". Então, gente, é isso. Parabéns para todas as mulheres, parabéns para a querida Odja por essa conversa linda do evangelho de hoje e muito obrigado e parabéns à equipe que forma esse programa. Eu queria lembrar a querida pastora, né, que não está aqui conosco agora, porque não está tão bem de saúde, e que nos ajudou muito, 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 Nancy Cardoso. E um grande abraço para ela onde ela estiver, e as portas estão abertas para mais uma pastora, para mais uma irmã, né, que puder colaborar conosco. Muito obrigado, gente. Um abraço e obrigado por Obrigado, Marcelo, pastora Nancy presente. Ana Helena, companheira, sua palavrinha nesse programa, nessa edição especial, 100 encontros. A minha palavra também não poderia ser diferente, é uma palavra de gratidão, também como o Marcelo falou. Eu não posso deixar de me lembrar nesse 100º programa, o dia, há mais de 2 anos atrás, em que o Marcelo me convidou para participar dessa missão, né, e eu falei para ele: "Marcelo, eu não sei nada de teologia", eu estava começando a faculdade de teologia, né, ele me convidou em dezembro e eu ia começar a faculdade em fevereiro. Ela agora estou começando o 3º ano de teologia agora, na FAGE, né, Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. E eu falei: "Marcelo, eu não sei nada de teologia, você está me convidando, você está maluco, né". E aí ele falou: "Olha, isso que você está falando para mim, eu falei para Dom Helder Câmara, né". Quando o Dom Helder Câmara me convidou para trabalhar com ele, eu falei também que eu não sabia nada, que ele estava maluco, né, que como é que ele estava fazendo aquele convite para uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Então, vocês podem imaginar, é uma honra tremenda
eu ter recebido esse convite, ter contribuído e continuar contribuindo da maneira, como eu posso. Tem sido um crescimento tremendo para mim, às vezes fazer esse programa me vale mais do que aulas de teologia na faculdade, né. Eu fui uma pessoa que fui criada numa igreja dentro dos templos, né, algumas pessoas aqui sabem disso, fui criada numa igreja conservadora, né, e esse programa é mais uma oportunidade que eu tenho de encontrar, como eu tenho encontrado há alguns anos, tenho me convertido há alguns anos, para essa Igreja da Libertação de Pedro Casaldáliga, que está aqui atrás de mim, né, que eu escrevi o livro sobre ele, e que, de certa maneira, me trouxe até aqui, né, até onde eu estou hoje. Amanhã nós vamos fazer aqui na TV Causas da Vida uma homenagem ao Cerezo Barredo, né, o pintor da libertação, que pintou inúmeras telas e pintou muitos templos, né, tem muitos templos que são pintados pelo Cerezo, inclusive a Catedral São Félix do Araguaia, né, onde o Pedro Casaldáliga foi visto. Mas ele pintou esses templos com personagens que foram profundamente partícipes de uma igreja em saída. Foram personagens que viveram a vida fora dos templos, né? E ele pintou isso, né, com uma sensibilidade incomum, né? Então, hoje, se eu entender a importância de homenagear uma pessoa como Cerezo Barredo, né, que pintou a teologia da libertação, esse tipo de programa aqui tem me ajudado muito a encontrar a necessidade de valorizar essas pessoas, de trazer a memória dessas pessoas como uma memória revolucionária, né, e que a gente quer que seja cultivada. Então, muito obrigado, Marcelo, pelo convite, que até hoje me deixa muito feliz. E muito obrigado a todos que fazem esse programa, né, e que contribuem, né, para que a gente possa levar esse programa para as comunidades e para que a gente se enriqueça também com esse programa. Muito obrigada. Gratidão, Ana Helena. E tem uma pessoa da equipe que aparece muito pouco por aqui, mas que também tem uma importância muito grande, que é o companheiro Alexandre Fragoso. Alexandre, meu irmão, deixe sua palavrinha nesse 100º programa, por favor. Rapaz, meu lugar é justamente nos bastidores, servindo vocês. E aí vocês me chamam para estar entre esses luminares. Quem sou eu? Quem sou eu? Olha, uma palavra que foi dita aqui diversas vezes é a palavra gratidão, né? E realmente ela é uma palavra que expressa esse convite, viu, Ana Helena? Eu também fui convidado pelo Marcelo e foi um presente, porque foi próximo do dia do meu aniversário. Eu digo, pronto, mais um presente que eu ganhei. Então, assim, eu acho extremamente importante essa iniciativa, importante, inclusive, na questão de ocupação, né, dos meios digitais pelas mídias ligadas à teologia da libertação, né? A gente vê a internet e o YouTube com diversos canais disseminando uma visão de religiosidade, de expressão de fé, que não está ligada exatamente ao evangelho, que distorce a palavra de Cristo. E aí, iniciativas como o templo para perdão, o evangelho para além dos templos, dá essa oportunidade da gente mostrar uma outra forma de ser igreja, uma outra forma de interpretar o evangelho. Então, esta é a importância desse programa. Então, uma maravilha um programa dessa importância chegar à sua edição número 100. Nós são os canais ligados à Igreja e à Teologia da Libertação, hoje, por exemplo, que estão conseguindo manter viva a palavra de Padre Juliano Celotti, que está sendo calado lá em São Paulo. Então, assim,
É muito importante, como eu falei, muito importante essa iniciativa. Todas as semanas, para mim, é um presente, poder pegar o material em primeira mão e ver cada um de vocês falar. Eu acompanho o Marcelo há muito tempo, meu Deus, Zé Vicente está na base da minha formação, lá atrás, quando eu entrei na Pastoral da Juventude Estudantil. Então eu fico bastante emocionado em ver todos vocês e aprender a conhecer alguns novos, como a pastora Odia, eu não conhecia, Frei Gilvanda, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa ter conhecido vocês aqui. Bom, mais uma vez, gratidão por tudo isso. Obrigado, Darlan. Gratidão, companheiro. A próxima pessoa a falar também é a nossa caçulinha da equipe, né, mas que vem, assim, com o peso, com a responsabilidade, ela se compromete, nos compromete também em cada partilha do evangelho. Pastora Oded, a sua palavra, por favor. Então, vocês, acho que me senti muito representada nas palavras até aqui ditas, sobre a importância desse espaço, né. Eh, eu acredito no evangelho para além dos tempos, e quando recebi o convite também do Marcelo Barros, eu me senti muito honrada. Primeiro pelo meu compromisso, com essa leitura popular do evangelho, né, que quer chegar com o evangelho que se comunica com as pessoas, com o povo, com as bases, com as comunidades. Eu acredito muito, e quando eu vi esse perfil do programa, eu falei: "Eu acredito nessa proposta, de um evangelho que está lá, que está chegando, não é, nas bases comunitárias e populares". Também acredito na proposta ecumênica e interreligiosa que esse espaço também acredita, e propõe uma fé que é aberta, sabe, que faz esse encontro, né, a diferença aqui é celebrada, a diversidade aqui é celebrada. E por isso que eu também, ah, me senti honrado com o convite, né, e depois por me unir à trajetória de pessoas que eu admiro tanto a caminhada, que são testemunhos para mim importantes, que chegam um pouquinho depois nessa caminhada e olho para os meus irmãos e irmãs que fazem aqui esse programa eh com muita me inspiram a continuar acreditando nesse evangelho. Então, sua gratidão e obrigada por me acolherem aqui nesse espaço. Que maravilha, que alegria partilhar dessa ciranda com você, Odja. Meu povo, eu costumo falar a cada semana, né, das provocações, de trazer o evangelho para hoje. Eu acho que isso é o que mais me representa, essa é a marca maior desse programa, que é poder falar de um evangelho hoje, de um evangelho vivo, de um evangelho que está com a gente. E poder viver esse evangelho é fazer parte dessa roda de conversa, né. Quando eu faço parte de cada semana, né, que eu estou aqui com cada um e cada uma, para mim uma forma também de estar a serviço e de viver esse evangelho. Então, eu acho que eu não teria outra palavra além de gratidão. Para mim é uma alegria imensa, é uma missão poder estar aqui, e eu espero que a gente continue levando o evangelho para cada casa, para cada templo que não é templo, e não só os templos físicos, mas também cada um em cada uma, que faça o evangelho chegar em cada coração. Frei Gilvander, é contigo, meu irmão. Meu querido irmão Darlan, todos e todas, eu estou aqui radiando de felicidade, celebrarmos, né, com muita gratidão esse programa de número 100 do Evangelho para além dos templos. É um momento de muita alegria, que bênção inspiradora, né? É também oportunidade para a gente experimentar que nós podemos sim e devemos superar todo e qualquer complexo de impotência, complexo de pequenez, porque quando a gente começa um projeto alvissareiro, libertador, a gente sente, nossa, vai ser difícil, né, Darlan?
Ana Helena, mas fizemos o programa de número 10, estamos chegando de número 100 e chegaremos a mais de 1000, se não todos nós, mas nossos sucessores e discípulos. E esse programa está se espraiando. Aqui nós estamos ouvindo vozes e vendo o rosto de várias pessoas, mas tem várias outras pessoas que estão ajudando, contribuindo nos bastidores, ajudando a partilhar e socializar essa reflexão semanal que nós fazemos a partir do Evangelho de cada domingo, né? Já em vários canais do YouTube, de Facebook, do Instagram, num tal de TikTok, e vai. Outra beleza que eu sinto é que o nome do programa, eu acho que, como a nossa querida pastora Ódia disse, e o Alexandre Fragoso também disse, ele é muito eloquente. Evangelho para além dos templos, né? Primeiro eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a palavra evangelho, lá na língua grega, não é apenas boa notícia, é uma ótima notícia para todas as pessoas, mas a partir dos oprimidos, dos injustiçados, dos pisoteados. E é, ao mesmo tempo, uma péssima notícia para os opressores, para os exploradores, né? Para os fundamentalistas, preconceituosos, para os machistas, para os patriarcais, né? E é para além do tempo, né? Fiquei muito feliz quando o Marcelo Barros, nosso querido irmão, fez essa proposta, aí na hora eu pulei de ali, falei: "De fato, 99% das relações humanas e sociais acontecem fora dos templos". E o testemunho e o ensinamento de Jesus Cristo também é quase 100% fora dos templos, né. Eu acho que tem o dedo de Deus, né, conforme nossa querida Ode já apontou aqui, estarmos celebrando o programa de número 100, exatamente no Dia Internacional da Mulher. Viva todas as mulheres importam, né, mulher para ser amada, respeitada, cuidada. Homem que bate mulher não é homem não, né. E é momento também da gente ouvir uma das finas flores do evangelho de hoje, né, adorar a Deus, perguntaram para Jesus, né, mas lá em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim, não nos templos, mas em espírito e verdade, em espírito e verdade. E termino, Darlan, lembrando que eu acho que no contexto que nós estamos, de profunda crise das instituições religiosas inclusíveis, né, de muitos desmandos e coisas erradas e crimes e corrupções sendo feitas por líderes religiosos, por chefes religiosos, né, esse programa quer apontar: "Gente, vamos apostar que a luz e a força divina irradia e quer visitar-nos e nos visita todos os dias para além dos templos. Então não podemos ficar presos no templo". E lembrar que Jesus, na sua missão pública, ele combinava de uma forma maravilhosa a solidariedade, a empatia, a ternura, a compaixão, a misericórdia, com a luta por justiça, com denúncia firme de todos os opressores. Então, gratidão ao Deus da vida, invocado sob tantos nomes, gratidão a toda a equipe que está aqui, a todas as outras pessoas que contribuem com o programa para além dos templos, e que o Deus da vida continue nos abençoando. Gratidão, Darlan. Acho que a Pronto. gratidão especial a você, que faz o programa toda semana. A gente venha de 2, de 3 semanas em semana, né, mas você está aqui o tempo todo, permanentemente, nos conduzindo. Então, muito, muito obrigado, que Deus te abençoe, te fortaleça na sua missão. Que maravilha, minha gente. Então, a gente deu uma esticada no tempo hoje, né, mas por uma causa justíssima, estamos em festa, estamos celebrando a roda de conversa de número 100 e, claro, não poderíamos terminar
de uma forma diferente, senão com aquele que nos traz o evangelho através de suas músicas, de seus poemas, de suas poesias. Então eu queria convidar o nosso querido amigo, irmão, companheiro de caminhadas, Zé Vicente, para encerrar essa grande ciranda com a sua arte. Olha, Doutor. gente, aqui primeiro nós estamos na região que está caindo chuva e nós estamos na sala em que nessa sala da casa-mãe, aqui a dona, a construtora dessa casa, minha mãe, chamava Susana Angélica, e é desse lugar sagrado, com a devoção aqui ao São José, nesse período, que nós vemos que pode ter sido mesmo um exemplo de homem que respeitou, que acolheu numa crise profunda, cultural e política e religiosa, uma nova relação que deu origem a essa proposta da comunidade cristã, não é? E o Marcelo, você sugeriu que eu relembrasse uma canção de 1982, 83, que era o Baião da Nova Mulher, que é o baião que diz no refrão: "Viva, viva a mulher desta nação, que vem trazendo no ventre a semente nova da libertação e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução". E essa revolução que a gente sabe são revoluções das relações fundamentais entre nós, e que o evangelho, para além dos templos, dos limites de todos nós e da história, pode nos apontar uma nova proposta. E essa proposta que eu quero agora deixar para você como poema, e eu espero, Alexandre, e vocês que fazem a edição, que depois vocês possam fazer a gravação no clipe que eu mandei, que é muito bonito, com a participação da nossa querida cantora Eliane Brasileiro, né, a parceria aqui com o Fabiano, o músico que toca comigo, e ela diz mais ou menos assim, que é uma declaração, uma proposta de amor mesmo, de carinho, entre nós, homens e mulheres, porque exatamente se tem feminicídio, o homem também está muito doente, as relações estão doentes. Então, como a gente fazer uma nova proposta do coração que se torne uma bandeira de todos nós, como o evangelho nascido do nosso coração para essa hora. Diz assim o poema: "Com você eu me sinto seguro, com você eu não temo o futuro, com você eu caminho feliz". É o amor que nos diz: sigamos. Com você vou decifrando a vida, com você curo tantas feridas, com você, companheira na busca, eu não temo essa luta. Sigamos, sigamos, o caminho se faz caminhando. Sigamos, mão na mão, corações sempre amando. Deus conosco vai nos abençoando. Vamos juntos remando. Sigamos. É isso que eu tenho para dizer. A você, Ódia, a você, Ana Helena, a você, a pastora Nancy, que são a parte feminina nesse encontro. Eu quero saudar todas com essa proposta. Sigamos, sigamos, sigamos. Que maravilha, Zé. E assim a gente se despede, né, convida todos e todas aí a abrirem seus microfones e deixar um grande tchau, um grande beijo para todos. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a quem Aqui. faz acontecer essa roda de conversa. Beijo, meu povo. Obrigadão, gente. Tchau. E vamos fazer cair no papai, Com gratidão. meu companheiro. Faz o print aí, Alexandre. Opa! Gilvander, você que é craque. Que beleza, Zé. Com você eu me sinto seguro,
Com você eu não temo o futuro. Com você eu caminho feliz. É o amor que nos diz: sigamos. Com você vou decifrando a vida. Com você curo tantas feridas. Com você, companheiro na busca, eu não temo essa luta. Sigamos, o caminho se faz caminhando. Sigamos, mão na mão, corações sempre amando. Deus conosco vai nos abençoando. Vamos juntos remando. Sigamos, Deus conosco vai nos abençoando. Vamos juntos remando. Sigamos. Com você eu me sinto seguro. Com você eu não temo o futuro. Com você eu caminho feliz. É o amor que nos diz: sigamos. Com você vou decifrando a vida. Com você curo tantas feridas. Com você, companheiro na busca, eu não temo essa luta. sigamos, o caminho se faz caminhando. Sigamos, mão na mão, corações sempre amando. Deus conosco vai nos abençoando. Vamos juntos remando. Sigamos, Deus conosco vai nos abençoando. Vamos juntos remando. Sigamos.